Bom dia. Marcos 11, a partir do versículo 27. Evangelho de Marcos, capítulo 11, a partir do versículo 27. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém, e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelo chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que lhe questionaram. Com que autoridade ages como vem agindo? Ou quem te outorgou tal autoridade para fazer o que fazes? Então, Jesus chegando a Jerusalém, então já estavam ali reunidos ali os chefes do sacerdote, os mestres da lei, os líderes religiosos, e questionaram Jesus, barraram e falaram: vem cá, mas com que autoridade você vem agindo como você age? Com que autoridade você vem fazendo o que você está fazendo? Com que autoridade você expulsa os vendedores, pessoas de vender as coisas no templo? Com que autoridade você expulsa demônios? Com que autoridade você está curando? Com que autoridade você está pregando esse evangelho, o reino de Deus? Os líderes religiosos, a Bíblia fala de maneira clara aqui, olhando. Mais tarde chegaram outra vez a Jerusalém e Jesus, ao caminhar pelo templo, foi abordado pelo chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos que lhe questionaram. O mesmo questionamento que os supostos líderes religiosos, os fariseus da nossa época, os teólogos, né, fazem hoje. A mesma coisa. Porque na sua maioria, 90% concorda, fazem e apoia o comércio no templo, o mercantilismo dentro do templo. A maioria é contrário à pregação do evangelho do reino de Deus. A maioria querem outro evangelho, não o evangelho de Jesus Cristo. A maioria questiona por que condenamos essa pregação contra essa famigerada pregação da prosperidade, das bênçãos, do sacrifício, dos votos. Por que eles questionam? Porque isso é um negócio lucrativo para eles. É um negócio extremamente lucrativo. E o povo, no seu analfabetismo bíblico, por não conhecer Jesus, por não conhecer o evangelho, por não dedicar tempo a meditar, a conhecer a vontade do Senhor, porque se nós queremos conhecer a vontade de Jesus, nós conhecemos aqui. As pessoas ficam naquela buscando a revelação pessoal. Ah, Senhor, fala comigo, se eu posso fazer isso, se eu posso fazer aquilo. Basta você ler, a resposta está aqui. Mas então este povo, juntamente com seus líderes religiosos, também nos questiona. Por que você é contra, por que você condena a prática, essas práticas muito comuns nos templos hoje? Porque Jesus condenava. Só por isso eu procuro ser seguidor de Jesus. Ele condenava. Ah, por que você condena o divórcio, o casamento e o recasamento? Porque Jesus condenava. Porque Jesus condenava e condena. Mas esses líderes religiosos querem questionar o porquê. Os teólogos de plantão tentam justificar
as suas práticas erradas, práticas mundanas. Por que você faz isso? Por que você é contrário ao divórcio? Por que você não aceita o segundo casamento? E assim como que a religião daquela época tenta nos empurrar goela abaixo uma antiga lei que se cumpriu em Jesus. Por quê? Só a pergunta deles. Por que você faz isso? Por que é contrário esse comércio, esse estelionato que tem dentro dos templos? Porque Jesus condena. Então nós temos que condenar também. Nós temos que condenar. Versículo 29. Jesus replicou: eu também vos procurei uma questão. Respondei-me e vos revelarei com que autoridade tenho ministrado. O batismo de João provinha do céu ou dos seres humanos? Respondei-me, pois. Eles vieram questionar Jesus. Eu falei, vamos fazer uma coisa. Vocês querem saber com que autoridade eu faço isso? Então, primeiro vocês me respondem uma coisinha simples. O batismo de João Batista, né? Foi aquele primeiro, inclusive, que batizou Jesus. Ele vinha, o batismo dele era do céu ou dos homens? Responde essa coisinha simples. Quem foi João Batista? João Batista foi aquele primeiro profeta do Novo Testamento, o primeiro pregador do Novo Testamento, e que morreu por defender o evangelho, por condenar o adultério, por condenar o recasamento. Foi assassinado por esse motivo. E condenado por ensinar o evangelho. Olha para você ver a coisa séria. Mas hoje a maioria procura ignorar. Hoje a maioria procura viver uma outra coisa. É a maioria. Evangélico é a maioria. Seguidores de Jesus, hoje a minoria, são pouquíssimos seguidores de Jesus. Versículo 31. E aconteceu que eles passaram a discutir entre si. Se afirmarmos do céu, ele nos indagará. Então por que razão não acreditaste neles? Se por outro lado declarar dos seres humanos, nesse caso temiam as multidões, pois todos realmente consideravam João um profeta. Aí eles ficaram entre eles falando, vem cá, se nós respondermos que é do céu, ele vai questionar por que nós não acreditamos nele? Por que não acreditamos em João Batista se nós sabíamos que o batismo dele era do céu? Agora nós falamos que é dos seres humanos. Esse povão que acreditaram em João Batista como o profeta de Deus pode ficar contra nós. Esse é o que eles ficavam discutindo. Versículo 33. Finalmente declararam a Jesus, não sabemos. E Jesus, por sua vez, concluiu, ora, nem eu tampouco vos revelarei com que autoridade estou realizando estas obras. Aí os fariseus, mestres da lei, sem saber o que responder, com medo entre uma coisa e outra, falaram, não, nós não sabemos, não. Deus falou, então eu também não vou responder nada a vocês, não, ou não vou responder com que autoridade eu faço o que eu faço, não. Né? Vocês não querem responder, eu também não vou responder a vocês. O evangelho é para nós pregarmos. Independente das pessoas aceitarem ou não. Independente das pessoas concordarem ou não. A nossa função é pregar. Pregar, mas não ser insistente com uma pessoa. Eu pegar uma pessoa que, não, você tem que converter, não.
Ah, você tem que abandonar o erro e ficar discutindo? Não. Nós pregamos. As pessoas ouvirem, aceitarem, concordarem, glória a Deus. Senão elas seguem o seu caminho. A palavra foi vista, elas não vão poder negar amanhã depois, no dia do juízo, falar, não ouvimos o evangelho. Eu falar, não, você ouviu. Você ouviu o evangelho. Você só não quis se converter. Olha, no dia X você ouviu. Zé, mas não aquele dia no telão, ali diante de nós, perto de um telão, aparecendo lá, você fala assim, Senhor, não, é porque ninguém nunca me falou que isso era pecado. Eles falam, tá lá. No dia X tinha que pregar, lá, ó, tinha uma pregação ali. Ô, lá na internet tava lá, você viu. Ô, você passou, você recebeu. Ô, você tinha a Bíblia lá, você leu, você não quis dar atenção. Você escolheu outra coisa. O povo está escolhendo. Os fariseus escolheram não ouvir Jesus. Os mestres da lei, os líderes religiosos, e continuam até hoje. Qual é a nossa base de julgamento? Vamos analisar a maioria dessas pregações, vamos analisar a maioria das obras, das ações, da maneira desses pastores pregar e ensinar, ou como vive, como são estes grandes templos hoje. Nós veremos o quê? Que estão contrários à palavra de Deus. Hoje, de uma forma natural, quando nós pensarmos nos grandes templos, né? Esse povo aí, principalmente esses que estão na televisão, esse tipo de coisa, nós não vemos um templo. Presta bem atenção, eu não vejo um templo, eu não vejo um pregador, não vejo um pastor que realmente prega o evangelho de Jesus Cristo. E essa que é a realidade. Quem é que nós podemos levantar e falar que prega, que desses templos que realmente são pregadores do evangelho de Jesus Cristo? Prega um monte de coisa, faz um monte de coisa, é emoção, é tudo. Mas não é o evangelho de Jesus Cristo. Infelizmente. Marcos 12, Evangelho de Marcos, capítulo 12, versículo 1. Jesus então passou a ministrar-lhe por meio de parábolas. Certo homem plantou uma vinha, ergueu uma cerca ao redor dela, cavou um tanque para esmagar as uvas e construiu uma torre de vigia. Depois arrendou a vinha para alguns lavradores e partiu para longe. Jesus contando agora uma parábola, tipo uma história, uma maneira ilustrada de se referir a um determinado tema. O homem plantou uma vinha. Vinha quer dizer uma plantação de uvas, né? Fez uma boa plantação de uvas. Fez até o lagar, ou seja, um lugar tipo um tanque, que é propício para... Porque naquela época era a única maneira que tinha para pisar a uva, ou seja, para esmagar a uva, para extrair dela ali o suco, que era chamado de vinho na época, né? O suco ali natural ali, que era o vinho. Olha, o homem fez tudo isso. Ergueu até uma torre, né, para colocar vigia lá, para ver se alguma coisa estava acontecendo. E depois que ele organizou tudo, a plantação, deixou tudo pronto ali, ele arrendou para umas pessoas. Deixou tudo pronto. Agora só produzir, colher, no tempo certo devolver a parte do dono e pronto, nada mais, né? Versículo 2. Chegando a época da colheita, enviou um servo aos lavradores, com o objetivo de receber deles sua parte do fruto da vinha. Aí na época certa da colheita, ele enviou então um servo, um empregado, falou, vai lá receber a minha parte. Que é o arrendamento, que é um pouco diferente do aluguel. O arrendamento
pessoa paga com o que o próprio terreno ali produz, a plantação produz. Tem lugares hoje que os arrendamentos, por exemplo, onde que é terra de soja, plantação de soja, não. Como que é o pagamento? Referente a X saca de soja, tonelada de soja, ou de milho, ou de outro grão qualquer. Então, a função dele era pagar, o pessoal tirar porcentagem equivalente ao pagamento para o dono das terras. Porque as terras eram dele, a plantação, ele fez tudo. Então ele enviou. Em versículo 3, no entanto, eles o agarraram, o espancaram e mandaram embora de mão vazia. Então eles enviou outro servo e também lhe bateram na cabeça e humilharam. Enviou outro ainda, o qual assassinaram. Então enviou muitos outros, mas alguns agrediram e a outros mataram. Então, quando enviou o servo lá para receber o empregado, eles pegaram o empregado, bateram e não pagaram nada. O homem ainda foi muito paciente, né? O proprietário enviou outro ainda. Outro empregado. Aconteceu da mesma forma. Bateram na cabeça, fazer tudo. Aí enviou um terceiro. Esse terceiro já mataram ele. E enviou vários outros. E eles espancavam, batiam, matavam. Essa é a parábola. Finalmente, restava-lhe enviar o seu próprio e amado filho. A esses lhes enviou com a seguinte intenção: a meu filho respeitarão. Todavia, aqueles lavradores combinaram entre si: este é o herdeiro. Ora, venha, vamos, matemo-lo, e assim a herança será toda nossa. Então agarraram, assassinaram e jogaram para fora da vinha. Aí, Jesus faz a pergunta aqui: diante disso, o que fará o proprietário da vinha? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará a vinha a outros vinicultores. Aí depois que estão todos os empregados que mandavam eram espancados, eram mortos, restou um ainda. Ele falou: não, agora eu vou enviar o meu filho. O meu filho eles vão respeitar. O meu filho eles respeitarão. Mas ao contrário. Quando ele viu o filho, ele falou: não, esse é o herdeiro, vamos pegar ele e matar. Aí já ficamos de posse da vinha. Aí pegaram o herdeiro, o filho do proprietário, mataram e jogaram ele pro lado de fora. Pergunta que Jesus fez: o que vai acontecer? O que esse proprietário vai fazer? O que esse proprietário vai fazer com eles? Virá, destruirá aqueles lavradores e outorgará, dará vinha a outros vinicultores. O que Jesus está falando? Por que essa parábola? Jesus está falando em relação aos judeus, aos israelitas. Quantos profetas foram enviados antes? O que eles fizeram com os profetas no passado? Apedrejaram? Mataram? Quantos profetas foram mortos? Quantos profetas foram apedrejados, machucados, feridos, espancados? Conhecemos a história de Jeremias. Espancaram, jogaram ele lá no poço, tiraram do poço, aquela coisa toda. O profeta Zacarias foi morto perto do altar. Enfim, foram vários. Sofreram, foram mortos. Só porque trazia a mensagem do alerta do Senhor. Então Deus falou: agora só resta para salvar esse povo, vou enviar meu filho. E ele enviou o filho dele. Ele enviou Jesus Cristo. Mas o que fizeram com Jesus Cristo? Perseguiram, o prenderam. Jesus já está contando exatamente sabendo o que ia acontecer. E mataram. E então? Para onde? E Davi é para outro. Graças a Deus, fomos alcançados. Ele deu lugar para nós. Para todos nós ímpios, não importa, não só judeus e hebreus, mas para todos.
Mas é aqueles. E o que vai acontecer? Vai ser destruídos. Destruído como? O inferno, sofrer, ser destruído eternamente. O versículo 10 diz assim: ainda não leste esta passagem nas Escrituras? A pedra que os construtores rejeitaram, essa veio a ser a pedra principal angular. Isto procede do Senhor e é obra de grande maravilha para todos nós. Por isto, versículo 12, por isso começaram a tramar um jeito de prendê-lo, pois perceberam que ele havia narrado aquela história com o propósito de acusá-lo. Contudo, tinha receio da multidão e acharam melhor se afastarem. Eles sabiam que Jesus estava falando deles. Já queriam se aprender, mas com medo ali do povo, da multidão, falou, nós vamos deixar mais adiante. Interessante. O povo ainda fica observando quando aquele povo, quando Pilatos estava com Jesus lá e perguntou ao povo, perguntando a todo mundo, vem cá, o que vocês querem que eu solte? E eles pedindo para soltar Barrabás, para soltar o assassino, para crucificar Jesus. Todo o povo, não tinha ninguém falando ao contrário. E eles estavam fazendo o quê? Seguindo as orientações dos líderes deles. E hoje o que nós vemos de pessoas seguindo orientações desses líderes religiosos, tem hora que eu fico tentando entender, eu digo, será que esse povo submeteram a uma lavagem cerebral? Mas o diabo traz uma cegueira tão grande. Nós observamos isso, gente. Assim como aquele povo rejeitou Jesus, eles continuam rejeitando hoje, através dos ensinamentos religiosos de hoje. A mesma coisa. Quando nós vemos hoje pessoas fazer filho um desespero para passar a mão, quando colocar dinheiro, R$100, passar a mão em um pé cheio de chulé fedorento de uma suposta bispa, sei lá o nome que dá aquilo. Quando nós vemos desespero das pessoas venderem, até o ponto de vender eletrodoméstico, fazer dívidas e mais dívidas para colocar numa tal de fogueira santa. Parece que estão submetidos a uma lavagem cerebral. Pessoas e pessoas fazer todo tipo de loucura, não porque eu tenho que ser patrocinador disso ou daquilo. E cita o nome do Senhor, assim como os fariseus citavam. O que nós podemos entender da expressão que ela vai celebrar? Porque da mesma forma, naquela época, os fariseus influenciaram o povo, né? O povo que tinha recebido cura, alimentação, tinha tudo. Eles simplesmente foram curados de todo tipo de doença, libertos de espíritos demoníacos. Eles se calaram, concordaram, agora pedindo a morte de Jesus. E a mesma forma nós vemos hoje. A mesma coisa. A mesma coisa. Vamos abrir os nossos olhos. Vamos ver, assim como Jesus deixou bem claro. E eu ainda vejo o povo hoje, infelizmente, tem um bando aí no meio evangélico. Ah, não, os judeus todos serão salvos. E aquilo é a Bíblia, não falei, Jesus deixou bem claro. Mesmo porque a maioria dos judeus ainda hoje, eles adoram Davi, não a Jesus. São poucos os judeus cristãos. Ah, porque são você não interessa. Ah, Jesus era judeu, pregou e veio para eles, mas eles não receberam. Hoje nós temos que falar a verdade, confrontar, nós não temos que ter medo disso ou daquilo, não, mas é a verdade. Doa quem doer, não interessa, é a verdade. A verdade vos libertará. Quem liberta é a verdade. Só ela.
Versículo 13. Mais tarde enviaram a Jesus alguns dos fariseus e herodianos para tentar condenar-lhe alguma palavra que proferisse. E ao se aproximaram, lhe questionaram: Mestre, sabendo que és verdadeiro, que não te deixas influenciar por ninguém, pois se não te impressionais com a aparência exterior das pessoas, mas ensinas o caminho de Deus, em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar impostos a César ou não? Olha para você ver, agora novamente é só armando cilada. Os religiosos, esses fariseus, os herodianos, os escribas, os mestres da lei. Todos eles. Hoje nós temos o quê? Esses líderes religiosos aí, nós temos teólogos, temos um monte de coisa. A mesma forma de antes. A mesma maneira. E eles diziam que para armar uma cilada, jogo de palavra. A Bíblia fala no versículo 14 que eles se aproximaram, no 13, né? Para tentar condená-lo em alguma palavra que proferisse. Falou, não, vamos testar ali para ver se ele fala. Então começa com a bajulação. Por isso eu tenho medo. Quando alguém chega para mim e começa a bajular, eu já fico com medo de o que você quer. Fala logo o que você quer. Todo mundo sabe disso. Não liga minhas filhas. Quando começa o pai, você diz, fala logo o que vocês querem. Não importa quem seja. Porque eu tenho medo disso. O negócio que eu vejo com bajulação, eu gosto de chegar toda bajulação. Ô mestre, sabemos que é verdadeiro, que não te deixa influenciar por ninguém, pois não te impressionais com a aparência exterior das pessoas, mas ensina o caminho de Deus em conformidade com a mais pura verdade. Assim sendo, diga-nos, é lícito pagar imposto a César ou não? Eles sabiam a verdade. Eles sabiam. Mas queria arrumar um confronto com Jesus. Queria que você me condenasse pela sua boca. Para falar, não, tá vendo? Ele falou contra César, né? Porque naquela época Israel vivia sob o domínio de Roma, do imperador Augusto César. Então, versículo 15. Devemos pagar ou podemos nos recusar? Jesus, porém, conhecendo quão hipócritas estavam sendo-lhes, inquiriu: por que me tentais? Trazei-me um denário para que eu examine. Né? Jesus sabia que estava armando a hipocrisia, a safadeza, as armadilhas do inferno. Jesus sabia que estava armando para ele. A mesma coisa hoje tem um bando que se diz evangélico, diz, não podemos estar pagando imposto, não, porque o governo rouba muito, não tem que pagar imposto, não. É roubado. Ou seja, está se igualando ao governo, é ladrão também, é ladrão roubando de ladrão. Acha que vai ser salvo por isso? Acha que vai ser salvo por isso? Ladrão roubando de ladrão. Pastor, não devemos tanto pagar imposto, não, temos que sonegar um pouco. Um bando de evangélicos sonegadores de impostos que tem por aí. Ladrões. São ladrões. Olha o que Jesus respondeu. Ele ia perguntar, nós devemos pagar os impostos a César ou não? É óbvio que sabia que deveriam pagar. Olha a resposta de Jesus. Jesus falou, não, então, por que vocês estão me tentando? Qual é o propósito disso? Me traz uma moeda aí, na época das moedas, traz a moeda aí, deixa eu ver. Traz a moeda de um denário. Eu quero ver isso aí. Para me examinar aqui, traz versículo 16. E eles lhe trouxeram a moeda, o que ele lhes indagou. De quem é esta imagem e esta inscrição? Ora, de César, replicaram ele. Porque as moedas cunhadas, tinha a foto do César. Falou, vem cá, de quem que é essa moeda aqui? De quem é a figura aqui? De quem é essa estampa? De quem é esse cara aqui? De César, de Augusto César. O que Jesus responde? Então Jesus lhe asseverou, dai a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. E todos ficaram
pasmo com ele. Dai a César o que é César, a Deus o que é de Deus. Pagar impostos devemos sim. Pagar nossas dívidas devemos sim. Honrar nossos compromissos é obrigação. A Deus nos louvou nossa honestidade. Pode misturar. Então, quando eu vejo alguém reclamando, fala, não, que não paga todos os impostos, não faz isso, paga salário miserável aos seus empregados. Não presta conta, senhor. Não fala que nem conhece que é Jesus, não. Isso é uma mera religiosa aí. Isso é um bando que faz parte desse bando religioso. Nós lemos hoje Marcos 12 até o versículo 17. Amanhã, querendo Deus, sendo a vontade do Senhor, nós daremos continuidade a partir do versículo 18. Toda dúvida nós esclarecemos na Bíblia. Por isso eu falo em todo o tempo, leiam e pratiquem a Bíblia. Que Deus abençoe. Então, bom dia.